Boa noite a todos e a todas. Eu queria, obviamente, começar por agradecer o convite para estar aqui esta noite. Dizer que, apesar de ficar surpreendida inicialmente com o convite, não tive qualquer hesitação em aceitar. Creio que os debates que aqui propõem são importantes, relevantes e fazem parte do tempo que vivemos. Faço apenas uma correção ao António. São os problemas da informação disseminada pela internet. Eu sou lisboeta. E houve uma vez um erro que se perpetua e sucessivamente eu sou apresentada como algarvia. Sou desta cidade. E o António teve a simpatia de não revelar a minha idade. Mas como eu me estou a aproximar dos 40 anos, faltam 6 meses... Estou a começar a tentar ensaiar um conjunto de frases e ultimamente tenho tentado esta. Toda a minha vida, acho que com 40 anos posso começar a dizer isto, toda a minha vida a questão da democracia foi provavelmente a grande inquietação da minha vida. A questão de como é que encontramos voz dentro do espaço da comunidade, a questão da dignidade, da justiça, da solidariedade, da generosidade, da partilha, de um destino comum, da capacidade coletiva de nos organizarmos, sempre foi uma das minhas principais inquietações. Também é verdade que toda a minha vida discuti aquilo que nós comumente chamamos a crise da democracia. Parece que nasci no tempo errado, no momento em que a democracia tropeça sobre ela própria e, curiosamente, no exato momento em que a democracia parece ter triunfado no espaço geopolítico e se transformou quase num lugar comum da maior parte dos discursos, da maior parte dos responsáveis das grandes organizações internacionais, chefes de Estado, até líderes de grandes corporações e multinacionais. A democracia parece ter triunfado e nunca como antes discutimos tão seriamente a sua crise. Devo também fazer quase um aviso. Eu tenho algum medo que o meu envolvimento neste tema não consiga trazer mais do que um conjunto de problemas que, em certa medida, nós já partilhamos e tenho algum receio que venha trazer alguns lugares comuns e que, pelo contrário, algumas das soluções que eu vá apontando sejam soluções que vacilam, que se autoquestionam, que são precárias, transitórias, à experiência. Mas acho que também é o tempo de as irmos subpesando e vendo se elas funcionam, se elas dão resposta às nossas inquietações. Um dos debates que eu tenho acompanhado nos últimos anos é o debate lançado por um académico que teve a sorte de ter conseguido cunhar um conceito. Não é fácil e os académicos vão lutando por essa capacidade de dar o nome certo ao tempo que se está a viver. No ano 2000, desafiado pela Sociedade Fabiana inglesa, Colin Crouch escreveu um texto em que introduziu o conceito da pós-democracia. Diz ele, olhando exatamente para o tempo político que acontece depois da queda do Muro de Berlim, olhando o que aconteceu nos anos 90, que nunca como antes o conceito de democracia se foi transformando numa palavra tão vitoriosa e num conceito tão comumente partilhado na esfera internacional. E nunca, como depois dos anos 90, existia essa percepção de falha e de redução da própria amplitude e da vocação emancipadora do conceito de democracia. Estávamos presos numa espécie de teia processual, em que a democracia se reduz a um mero processo eleitoral. A análise do procedimento democrático é feita por especialistas que fazem, no fundamental, uma análise performativa dos políticos que foram eleitos como representantes do povo numa democracia e as próprias perspectivas e os projetos políticos possíveis e defensáveis dentro do quadro democrático, de alguma forma se tinha estreitado. E, portanto, o que tínhamos pela frente, depois de 200 anos de conflito político em torno da ideia de democracia, ou seja, em torno da ideia da política moderna,
soberania, igualdade, liberdade, lançada pela Revolução Francesa, de alguma forma a capacidade emancipatória e o espaço de possibilidade aberto pelos movimentos democráticos parecia ter-se fechado. E pelo contrário, a ideia de democracia tinha sido apropriada por instâncias de dominação internacional, agências internacionais, governos hegemónicos, que tinham criado um jargão mais ou menos tecnocrático em que usam a palavra democracia ou técnicas de auscultação democrática, desde que essas técnicas verdadeiramente não coloquem em causa o sistema político, as relações de poder, o quadro geopolítico que conhecemos a partir dos anos 90. E, pelo contrário, essa mesma tecnologia ligada a procedimentos democráticos lançados a partir dos anos 90 criaram uma espécie de naturalização sobre a questão das desigualdades, sobre a questão da invisibilidade de determinados grupos, culturas ou segmentos da sociedade e até uma distorção sobre sujeitos políticos que não são representados nos seus próprios termos, mas sim de uma forma distorcida. E é exatamente porque o projeto, o desafio, a aspiração, a expectativa lançada pela democracia se parece ter reduzido no exato momento em que se tornou triunfante, que vários dos movimentos sociais que hoje batalham pela transformação das relações políticas e de relações de poder abandonaram de uma forma tácita o chamado desafio democrático, soberania popular, igualdade e liberdade, e vieram substituir a palavra democracia por uma outra reivindicação, a reivindicação de justiça, de fazer parte. De alguma forma, há mesmo um filósofo francês, Rancière, que nos diz que a política não acontece todos os dias. Há a política geral que nós vamos olhando, mas a política acontece quando aqueles que não têm voz, aqueles que não fazem parte, vêm colocar em causa essa mesma estrutura social e essa repartição de significados, de recursos, de riqueza e de capacidade de atuação. E, portanto, é esta nova palavra, a palavra justiça, que de alguma forma vem hoje responder às dificuldades e à crise do projeto democrático. E nem por acaso, eu hoje telefonava às 10 para as 7 da tarde ao António Marujo, dizendo-lhe que estava presa no trânsito, porque estive numa manifestação organizada por um conjunto de pessoas ligadas ao Moinho da Juventude, em torno dos acontecimentos de violência policial que aconteceram recentemente na Cova da Moura. E eu creio que é exatamente sobre os chamados ausentes e invisíveis do espaço democrático que eu acho que era importante que começássemos a falar. A questão da visibilidade é uma questão determinante para a ilusão de inclusão democrática nas sociedades contemporâneas. Creio que a comunicação social, ou aquilo que chamamos a sociedade de informação, cria em cada um de nós esta ilusão de que, porque sabemos as notícias minuto a minuto, podemos ligar a televisão e ver um determinado debate ou uma peça informativa, porque podemos ir à internet e ver vários sites e várias notícias, há uma ilusão sedimentada de que sabemos o que existe, de que sabemos quem existe e o que diz cada um desses grupos que existe e pertence à sociedade. E é verdade que às vezes está lá, mas em geral ele é representado em termos que não são os seus, não da forma como as pessoas representam a sua própria identidade e, em geral, há um conjunto de arestas que são limadas. O resultado desta naturalização ou desta ilusão de que sabemos o que existe na nossa sociedade é uma espécie de naturalização da desigualdade. Uma das coisas que mais me inquieta na sociedade portuguesa nos últimos 4 anos é a forma como, em grande parte da comunicação social, a questão da pobreza é trabalhada. Ela surge como uma fatalidade que decorre de condições difíceis que o país está a viver, mas raras vezes a palavra justiça ou a palavra de expectativa de emancipação surge justaposta nos retratos até comoventes que a comunicação social nos vai fazendo.
uma das experiências talvez mais perturbantes para uma pessoa que, como eu, que no momento em que abandonou a Assembleia da República, reduziu a sua exposição à televisão e à torrente mediática o mais possível, uma das experiências recentes que tive que mais me inquietou foi estar sentada num espaço público com um daqueles enormes plasmas que agora está presente em quase todos os espaços públicos, sejam eles um café, seja ele, naquele caso era o bar de uma universidade, e havia um plasma que emitia logo de manhã um programa matinal, sem som, e em que havia, num bairro periférico de Lisboa, diria eu pelas imagens, uma pivô de telejornal com um microfone bastante pintada, como se exija uma pivô de telejornal, à porta de uma casa. E enquanto eu esperava pela pessoa que tardava para o meu encontro, eu ia olhando para aquelas imagens. Essa pivô caminha pela porta de um quintal, bate à porta e abre-lhe a porta uma rapariga, devia ter os seus 25 anos, com um ar cansado, aquele cabelo amarrado aqui na nuca, que as mulheres portuguesas que trabalham e tomam conta da família usam há séculos. Uma criança pequena de 2 anos agarrada à ponta da camisola, e eu, sem ouvir o que é que se passava, a jornalista falava com a rapariga que tinha aberto a porta, sorria, entra para dentro da casa, vê-se uma casa pobremente mobilada e de repente abre-se a porta da casa e entra um conjunto de rapazes com sacos de compras, percebi eu depois pela imagem. Sacos de compras de supermercado. E a rapariga do cabelo amarrado na nuca, com o ar cansado e a criança pela mão, desata a chorar e abraça a jornalista pintada, e eu penso que há algo de profundamente obsceno na forma como nós retratamos o auxílio a quem vive numa situação de pobreza, da forma como essa solidariedade ou essa partilha pode ser encenada de forma tão violenta, tão difícil. E é, portanto, com alguma dificuldade que eu vejo estes sacos de comida a entrar na casa dos pobres ou a campanha que foi feita pela Antena 1 para combater a pobreza infantil. Creio, portanto, que falta em todas estas imagens e histórias de pobreza a palavra justiça, a palavra emancipação. A segunda questão que eu creio que é importante nas questões da visibilidade é a representação do outro. E sobre a Cova da Moura e a manifestação que eu estive hoje, é curioso como sobre os grupos subalternos atua sempre a mesma estratégia. Ou são perigosos, ou são infantis e não sabem cuidar deles próprios. O mesmo foi dito sobre as mulheres durante tanto tempo. Ou são elementos perigosos, e a Igreja por vezes bem o disse, ou são infantis e têm que ser tuteladas. E também agora sobre os grupos pobres, segmentos da sociedade não representados dentro do espaço central da cidade, assim são de novo eles representados. Ou são perigosos e têm que ter uma atuação da polícia que seja violenta, ou são infantis e, portanto, não lhes podemos dar a capacidade deles próprios organizarem. É preciso estender o braço de alguém que seja capaz de os ajudar, os tutelar, e assim eles podem ser representados. E, portanto, sobre os pobres, sobre os invisíveis, há sempre alguém que vem descodificar as suas pretensões e as suas reivindicações para que, como o Rancière dizia, possamos perceber aquele ruído que eles estão a fazer, como se não houvesse uma palavra, um discurso, uma identidade, uma cultura própria, mas os protestos sociais dos pobres fossem uma espécie de ruído. Terceira questão. A questão da destruição da cultura popular e das culturas de classe. Creio mesmo que uma sociedade de consumo cultural massificado fez algo que é terrível nas sociedades democráticas. Quebrou o nosso espaço de encontro e de copresença e de criação das nossas linguagens e substituiu por uma espécie de cultura popular limada, sempre distorcida. Ela não pode ter o conteúdo político do hip-hop e do rap que aqui ouvimos e que se transformou
para os segmentos suburbanos de tantas cidades pelo mundo afora, como a sua forma de atuação política e a sua expressão política. E, por fim, a forma como colocamos de fora e tratamos como terroristas, radicais, utópicas e realistas qualquer cultura de ativismo político que seja radical. Hoje, a notícia no jornal, estamos no sítio onde reúne a Assembleia Municipal de Lisboa, soubemos que a Câmara Municipal de Lisboa pretende perdoar ao Benfica, por obras que têm que ser feitas em espaços não licenciados, taxas municipais no valor de 1,8 milhões de euros. Este mesmo executivo da Câmara Municipal de Lisboa fez uma luta sem quartel contra um coletivo que fez uma ocupação de uma casa abandonada que era propriedade da Câmara Municipal de Lisboa. Esta distorção da forma como enfrentamos culturas conflituais e formas de ativismo político é o estreitamento do projeto democrático e é a incapacidade de o abrirmos a novas expectativas. Sei que já estou a caminhar para o fim do meu tempo, dizer só muito brevemente. O problema que existe na democracia é também o problema da representação e da representação destes espaços e destas culturas tornadas invisíveis. É verdade que em Portugal, vinda da nossa história da ditadura e até do papel simbólico dos partidos políticos logo durante o processo revolucionário, nós tivemos um processo de normalização democrática, assim ele é chamado, que extinguiu formas de apoio a modelos de organização popular, a formas de representação e de intervenção e estreitaram a participação política exclusivamente ou quase exclusivamente ao espaço dos partidos. Essas estruturas partidárias têm também um determinado enviesamento social e, portanto, reforçam a exclusão daqueles que já são excluídos da sociedade, vem também da cultura política dos diferentes partidos que tivemos em Portugal. Ora, eu creio que o que é necessário hoje é reinstituir alguma forma de conflito político que nos permita abrir possibilidades, que nos permitam abrir o espaço de respiração para que a nossa participação democrática não fique pela escolha das cores das paredes das nossas instituições, mas consiga verdadeiramente afrontar as questões da desigualdade, da invisibilidade, da exclusão e da violência. E voltamos à cidade, e serei muito breve. Uma das emergências dos últimos anos, creio eu, mais interessantes é a forma como diferentes movimentos sociais em diferentes espaços continentais se têm vindo a apropriar de uma palavra de ordem lançada em 1968 por Henri Lefebvre, o direito à cidade. O direito à cidade pela capacidade de recuperarmos a nossa vontade transformadora, de reinstituir a ideia de cidadania como membros de igual estatuto de uma cidade, mas mais do que isso. É a ideia de que na cidade confluem as diferenças e é por isso que o ar da cidade liberta. Porque aqui nos encontramos com os diferentes e que essa copresença com a diferença, com a multiplicidade do que o mundo contemporâneo traz à cidade, nos torna a todos cidadãos mais tolerantes, mais perceptivos, mais capazes de criar as redes necessárias que, respeitando essa diferença, sejam também elas mais solidárias. E, portanto, termino dizendo só duas coisas. Temos que fazer um esforço em ter momentos de copresença. Não basta ir ao Facebook, clicar qualquer coisa de inspirado e extremamente indignado. Como dizia um anarquista recentemente, quando ligamos o Facebook parece que está uma revolução a acontecer. Não chega. Temos que ter a generosidade de nos encontrarmos em espaços comuns, em copresença, generosidade de aceitar as nossas diferenças e de construir caminhos partilhados. E temos que fazer um esforço deliberado de trazer para o espaço dessas reuniões em copresença os testemunhos dos movimentos suburbanos, dos pobres urbanos que fazem hoje grande parte da população pobre em todo o mundo, e devemos fazê-lo exatamente aqui, em espaços como este, onde louvamos a nossa presença na cidade. Muito obrigada.